Olá, alunos da EJA! Chegou a nossa hora, chegou a nossa aula. Sejam muito bem-vindos, se acomodem e vem comigo para mais uma aula. Eu sou a professora Dayana, de Língua Portuguesa. E na aula de hoje nós vamos falar de ortografia. Falar não, vamos estudar um pouquinho de ortografia. Mas antes, vamos relembrar o que vimos nas aulas anteriores? Nós já falamos nas nossas aulas sobre a literatura de cordel. É a manifestação literária muito popular no Nordeste e muito lindo. Você lembra das aulas? Vejam bem, é um gênero feito em versos, com métrica e rima, caracterizado pela oralidade e por uma linguagem informal. Então, marcando aí sobre os gêneros orais que nós falamos anteriormente, eu trouxe aí a representação do cordel. E nós falamos também, né, sobre de onde veio esse nome de cordel, né? Os livretos são confeccionados em papéis simples, pendurados em um cordão, que lá em Portugal é chamado de cordel. Por isso chamamos de literatura de cordel. Falamos também sobre as ilustrações do cordel, né? A xilogravura. Eram feitos esculturas em madeiras para carimbar nos papéis e assim ficar uma impressão bonita e também igual a outros, né? Para que os cordéis fossem vendidos. Nós falamos também sobre a pontuação. O que é a pontuação mesmo? Nós falamos sobre a importância da pontuação, né? Que são recursos da escrita utilizados com o objetivo de marcar unidades e sinalizar limites em frases. E a pontuação também vem para trazer ritmo, entoação, pausa. Por quê, professora? Porque enquanto estamos falando, lembrando que a oralidade, a fala, veio muito antes da escrita. E a escrita, ao tentar chegar bem próximo da fala, trouxe esses sinais para trazer aí pausas, entoação e chegar bem próximo aí ao ritmo da nossa fala na escrita. E agora eu trouxe aí uma leitura, eu trouxe uma fábula, lembrando que fábula é uma narrativa que utiliza animais como características humanas e traz o seu desfecho um ensinamento, uma lição de moral. Ou seja, as fábulas trazem aí como personagens animais e esses animais agem como se fossem seres humanos, certo? E daí eu trouxe um texto que é uma releitura da obra de Monteiro Lobato, né? Que foi adaptado por Lúcia Tutins. Será que é assim que pronuncia o nome dela? Eu não sei. Vamos lá. A Garça Velha. Vamos ler juntos? A garça não conseguia mais apanhar peixes com facilidade. Devido à idade avançada, sua vista estava tão cansada que às vezes passava dias inteiros sem comer. E foi num desses dias, quando estava com o estômago a roncar de fome, que ela teve uma ideia. Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Fiquei sabendo que o dono dessas terras vai construir um campo de futebol aqui. Mas, antes disso, ele vai esvaziar a lagoa e distribuir os peixes para a vizinhança, disse. O sapo mergulhou na lagoa e contou a novidade para os seus amigos de escamas. A água da lagoa, que era sempre tranquila, chegou a ficar ondulada com o alvoroço provocado pela notícia. Os peixes ficaram atarantados e, temendo pelo seu fim, foram se aconselhar com a garça. Dona Garça, o que devemos fazer para nos livrar dessa tragédia?
Bem, sei que vocês, peixes, não podem viver fora d'água. Por isso, o meu conselho é que se mudem para o poço que há logo ali na entrada da fazenda. Mas isso é impossível. Teríamos que atravessar muitos metros fora d'água e morreríamos antes de chegar ao nosso destino. E para que servem os amigos? Posso transportar todos vocês no meu bico. Já se foi o tempo em que eu comia peixes. Agora sou vegetariana e me satisfaço com pedaços de grama. Mentiu a garça. Sem ter outra saída, os peixes aceitaram a oferta. Com a ajuda da garça, foram parar num tanque de pedra pequeno e de águas bem transparentes. Ali, a velha ave podia pescá-los, até de olhos fechados, e assim nunca mais passou fome. E aqui a moral que traz essa história é: não se deve acreditar em conselho de inimigo. Viram só? Viram que a fábula traz aí animais como personagens agindo como se fossem gentes? Vamos lá, a história que nós lemos é uma fábula e vamos relembrar as características deste gênero, marque as alternativas que são verdadeiras. Vamos ver comigo? Olha só, as personagens em geral são pessoas. Nós acabamos de ver que em geral os personagens das fábulas são animais. Os animais falam e agem como se fossem pessoas. Aí sim. O final das fábulas é sempre feliz? Bom, essa fábula que acabamos de ler não teve um final tão feliz assim, não é? Então, essa não é verdadeira. A letra D. Geralmente, as personagens são animais. Sim. E a fábula traz um ensinamento dirigido ao leitor? Sim, geralmente as fábulas trazem aí uma moral da história, em que essa outra fábula que acabamos de ler traz aí que não devemos ouvir conselhos de inimigos. Não é verdade? E assim, trazendo para a oralidade, a fábula também as fábulas eram passadas de geração em geração através da oralidade. Ou seja, o avô contava para os seus netinhos cresciam, contavam para seus filhos, e daí trouxeram as fábulas também para os livros. Vamos agora observar algumas palavrinhas aqui. Eu trouxe a palavra garça, outra palavra facilidade, mais uma, cansada, outra, aproximar, mais uma, sapo, e outra, vizinhança. O que vocês notaram nessas palavras? Perceberam o som delas? Algumas letras têm o mesmo som, mas são letras diferentes. Perceberam? Olha só, garça com C cedilha, facilidade com C, cansada com S, aproximar com X, sapo com S, vizinhança com C cedilha. Perceberam que é o mesmo som? E esse som é o fonema do S, mas podendo serem utilizadas outras letras para este som. E é sobre isso que nós vamos estudar agora. Vamos lá? Ortografia. O que trata a ortografia? Vejam bem, algumas palavras que não são grafadas com a letra S, porém possuem o som de S. Isso acontece só com a letra S? Nós veremos mais para frente. A mesma letra
pode representar mais de um fonema, que é o caso das letras S, C, C cedilhas e dos dígrafos SS, SC, XC. Todas essas letras podem trazer o mesmo fonema, que é o fonema do S. Vamos lá. Quando eu vou empregar a letra C para ter aí o fonema do S? Ó, em vocábulos que possuem o som do S em consonância com as vogais E e I. Ou seja, eu poderei utilizar o C com as vogais E e I, formando C ou Si, trazendo aí o som do S. Olha alguns exemplos. Cidade, cedo, coice, meiguice, precioso, civilizado. Perceberam? Ó, mesmo sendo a letra C junto com as vogais E e I, trazendo aí o som do S. Outros exemplos. Alguns sufixos, né? Aí dentro da ortografia, alguns sufixos terminados em ânsia ou ência, que nós devemos grafar com a letra C. Por exemplo, infância, tolerância, ciência, carência. Viram só? Então, quando temos aí os sufixos terminados com ânsia ou ência, teremos que grafar, então, com o C. E o C cedilha? Vamos ver aí? O C cedilha, as palavras de origem árabe, tupi ou africanas. Essas palavras trazem aí o C cedilha, trazendo pra gente o som do S também. Vamos lá. Muçulmano, caçula, araçá, garça. Viram só? Em alguns sufixos representados por aça, aço e uça, ou seja, sufixos são as terminações de palavras, né, que devemos grafar aí com o C cedilha. Por exemplo, mulheraça, jogaço e dentuça. Perceberam? E agora, empregando os dois S's. Ó, o som de S entre vogais, nós precisamos duplicar, usar aí o dígrafo SS. Vamos ver alguns exemplos? Assinar, assistir, associar, perdão, bússola, classe, dissimulado, espesso, interesse, missão, necessário. Vocês vão perceber que algumas letras têm o C também com o som do S, como necessário, mas tem também aí os dois S's. Outra palavra, passar, pássaro, sucesso e vassoura. E agora nós temos também aí o X, que em algumas palavras eles também vão apresentar esse fonema do S. Vamos lá? Vendo que o sapo se aproximava, ela não perdeu tempo. Seu sapo, avise os peixes que a lagoa será esvaziada. Vejam bem, aproximava. Mas também temos outra palavra com o X, mas não traz o mesmo fonema, que é o caso de peixes. Aproximava, trazemos aí com a grafação com o X, com o som do S. Outras palavras que também são grafadas com o X e temos aí o som do S são máximo, próximo, auxílio, aproximação, excelente
exceção, exceto e excêntrico. Eu trouxe esses outros exemplos aqui, que tem juntamente com o X a letra C, mas mesmo assim eles trazem o som do S. E agora com o Z. Nós também sabemos que algumas palavras terminadas em Z vai trazer um som bem próximo da letra S. Vai depender um pouquinho também do sotaque da pessoa que vai marcar mais o Z, mas outras pessoas aproximam esse fonema mais para o S mesmo, que é o caso de 10, vez, cicatriz, verniz. Eu trouxe aqui um quiz para fazermos juntos, vamos lá? Ó, o vocábulo ansiedade é escrito com S. Qual das palavras abaixo está corretamente escrita com essa mesma letra? Vamos ver? Ancestral? Outra, pulseira? Letra C, progresso? Mas o progresso teríamos que ter 2 S's. Outra, precaução? Que também seria aí com 2 S's, né? E o ancestral nós escrevemos com a letra C, mesmo tendo N antes. Então, a nossa alternativa correta é a letra B, pulseira. Uma observação importante. Logo depois de uma consoante, o S, um S só, vai ter o som do S mesmo. Aí não há necessidade de utilizarmos 2 S juntos. Então, bora para mais um quiz? A palavra, o conjunto de letras do alfabeto chama-se abecedário. E das alternativas abaixo, a que preenche corretamente a lacuna como é que a gente escreve corretamente abecedário? Você sabe dessa? Vamos ver. Primeira alternativa, abecedário, ou seja, eu incluo aqui as vogais, a vogal E entre o B e o C. Abecedário, abecedário ou abecedário. Aí não, né? Ou abecedário. Fica estranho, não fica? Então, para a gente escrever corretamente o abecedário, nós adicionamos aí o E entre logo após o B e logo após o C, certo? Então, a nossa alternativa correta é a letra A. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero vocês na nossa próxima aula.